Nós falamos na semana passada sobre o reino, sobre a vinda do Senhor. Eu achei que estava gravando e não gravou. Bom, não tem problema. Continua a palavra na minha mente, ela não vai embora. Ela mora aqui dentro, então eu falo novamente e gravo. Para que demais abençoados pela internet, pelo YouTube, pelo Face, pelo WhatsApp, sejam agraciados por essa palavra e vivam bem como nós vivemos. Que quem está debaixo do reino, debaixo da graça, vive bem. Porque a religião saiu da vida dele, o peso da religiosidade, que é altamente destruidora, saiu da mente. Então ele fica leve, tranquilo. E nós queremos passar para todos os abençoados. E eu peço aos irmãos e aqueles que estão nos ouvindo, pelos WhatsApp, ou YouTube, ou Face, eles dêem um like ali para nós, vocês toda vez que for usar, for ouvir pela internet, dá um like ali, um sininho ali, e se inscreva no canal, que é importante, porque a pessoa que se inscreve no canal, quando é lançada a pregação, cai imediatamente no Face e na conta dele lá. Sempre ele vai ver, sempre ele vai assistir. Assim sempre notificado, isso. E nós pegamos uma palavra lá em 1 Coríntios 15, 50, a qual ele diz aqui, Paulo, escrevendo aos Coríntios, não é carta dos Coríntios, é carta de Paulo aos Coríntios, porque os coríntios receberam esse impacto dessa palavra e Paulo conversou muito com ele e ficou canonizado, escrito isso, para que nós agora também desfrutemos do melhor que Paulo comunicou à igreja de Corinto. Assim nós somos a igreja não de Corinto, mas de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E assim estamos recebendo também essa comunicação. E ele vem dizendo, e isso afirma, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então o que é um mistério? É algo que estava o quê? Oculto, escondido. E Paulo agora, depois de ele dar um passeio no terceiro céu, levado pelo Senhor, ele diz no corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, ele foi às regiões celestiais. E lá ele ouviu palavras poderosas, que são chamadas palavras inefáveis, palavras de poder, palavra que transforma. E ali ele, ao receber e voltando novamente às regiões da terra, ele começou a pregar. E os coríntios foram beneficiados por essa palavra. Ele fala sobre o quê? A transformação dos nossos corpos. É um mistério que até a vinda de Paulo ninguém pregou sobre isso. Só Paulo pregou sobre isso. E é um mistério. Ele vem dizendo, eis que vos digo um mistério, quer dizer, aquilo que estava escondido. Nem todos dormirão, mas transformados seremos todos. Então, Paulo ele dá uma explicação
porque naquele tempo ainda se esperava a segunda vinda de Cristo. E Paulo, ele traz aqui em 2 Tessalonicenses, olha para você ver o que ele fala. Pega, assim é, abençoado. 2 Tessalonicenses, de 1 ao 12, ele vem dizendo: irmãos, no que diz a respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo começa aqui a tecer, abençoados, sobre a questão da vinda do Senhor. E isso foi escrito há quantos anos? Há 2000 anos atrás. Paulo aqui escreve algo que nós estamos comunicando aqui há 2000 anos atrás. E já se cogitava naquele tempo. Paulo, ele não foi discípulo de Jesus de Nazaré, ele manifestou a sua vinda como ser humano depois de 45 anos que Jesus havia morrido na cruz do Calvário, né? Mas ele foi o que? Escolhido. Ele diz que no ventre da sua mãe foi escolhido para esse ministério. Então Paulo, ele começa a falar de coisas grandes depois dessa experiência que ele teve com Cristo. Nós já falamos lá na estrada de Damasco, né? Quando perseguia a igreja e Jesus chegou num vendaval e derrubou ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo ficou assombrado com aquilo e a vida dele mudou, porque ele ouviu o Senhor. Todas as vezes que nós ouvimos o Senhor, tem que haver transformação na nossa vida, pessoal. Porque se não tiver, você não ouviu. É simplesmente isso. Igual, por exemplo, eu fico vendo os crentes, os evangélicos, católicos, religiosos: Senhor, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. Não é você pedindo para Deus mudar a sua vida que sua vida vai mudar. É você ouvindo o Senhor, que aí haverá transformação. É como Paulo diz em Romanos 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto você não ouvir, eu não ouvir, não haverá mudança. E esse negócio de ficar buscando: Senhor, muda a vida do meu filho, muda a vida do meu marido, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, da minha vizinha, não vai mudar. O dia que você colocar essa pregação para eles ouvir, aí pode mudar. Não estou dizendo que vai mudar, porque só muda quando é filho de Deus. Quando não é, pode ouvir que não muda. Vai ouvir. Nunca chega ao conhecimento. Então, a mudança está no ouvir. E nós vimos Paulo aqui trazendo para a igreja de Corinto uma mudança muito forte. Que ele diz aqui em 2 Tessalonicenses, de 2, ele vem dizendo, 2, 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos exorto. Aí ele vem dizendo: que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui é uma história de 2000 anos atrás, abençoado. E eles já diziam que o Senhor já tinha voltado pela segunda vez. Ele falou: não, ainda não. Vai vir, ele vai vir. Ninguém de nenhum modo vos perturbe
porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. O que é apostatar? O que é apostasia? É afastar-se da fé. E qual fé? A fé paulina, a fé de Paulo, que era fé não em Deus, mas fé em Cristo. Você quer professar uma fé verdadeira? É a fé em Cristo, não é a fé em Deus. A fé em Deus, Paulo diz aqui em Hebreus 6, 1, 2, que isso é rudimento, princípios elementares, quer dizer, coisa primária. Eu tenho muita fé em Deus, que bonito. Só bonito, porque não vai acontecer nada, porque a sua fé agora é a fé em Cristo, que é o quê? Autor e consumador da fé para nós os gentios. Amém. Nós não podemos mudar isso. E aí você fala, mas então eu tenho fé em Deus, não vale nada? Não é que não vale nada. Não estou falando isso. É que não pode se praticar isso mais. Porque Deus está em quem agora? Em Cristo. Deus em Cristo nos conduz em triunfo, sempre. Então, se você não tiver com a fé em Cristo, Deus não está triunfando a mim e a você. Então, a nossa fé é em Cristo. Assim é. E o que fizeram aqui em Tessalonicenses? Paulo falando que apostatar primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, quer dizer, o homem do mal, o filho da perdição. Então nós temos que estar atentos a isso. Paulo falou isso há quantos anos? 2000 anos atrás. Naquele tempo Jesus não veio, mas depois de 2000 anos Jesus manifestou. E nós vamos ver aqui claramente. E quem questionar vai ficar na mão, porque ele vai de contra aquilo que a palavra diz. Principalmente nós gentios, que temos um único apóstolo que é chamado o apóstolo Paulo. Não tem outro apóstolo. Você não pode ouvir a palavra a não ser pelo apóstolo Paulo. Qualquer outro apóstolo que falar com você e eu dermos ouvido, nós estamos apostatando da fé. Foi o que aconteceu. Paulo disse, primeiro vai vir a apostasia. O que aconteceu? Paulo morreu e com isso morreu a palavra, a graça, porque os demais não deram sequência. E mesmo porque teria que acontecer a apostasia primeiro. Não teria como mudar também. Mas Paulo morrendo, veio a apostasia, porque ninguém pregava graça. Aí nós vemos esse mundo de religiosidade, que em vez de se apegar a cartas paulinas, se pegou na Bíblia inteira. E esse é o grande mal. Aí as pessoas falam, você não crê na Bíblia? Eu creio de Gênesis, Apocalipse, eu creio. Mas só que Deus dividiu a sua doutrina da lei e a sua doutrina da graça no tempo. É muito bom o Pentateuco, as histórias dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, muito bonito. Mas isso ficou para trás, porque nós estamos antes ou depois da cruz. Esse que é o importante, você tem que saber. E infelizmente o sistema religioso que começou, propriamente dito, pela Igreja Católica, corrompeu as mentes, fazendo as pessoas adorarem a ídolos e voltar à prática do judaísmo. Você vê que os padres têm a estola sacerdotal, não é isso? Põe aquele
aquele chapéu bonito, roupa bonita, é igualzinho, eles copiam a vestimenta dos levitas, sacerdotes e levitas. Só que aquilo que encerrou, o fim da lei é Cristo. E se acabou a lei, acabou o sacerdote levita e a prática de pedir perdão ao tempo de Moisés encerrou ali. Então nós temos que saber disso. Ao saber disso, nós estamos o que? Livres de toda a lei do judaísmo. E a religião veio e deu sequência a isso que morreu. Que Jesus acabou na cruz do Calvário. Eles não respeitaram isso. E isso aí foi a queda da igreja. Porque aí Paulo vem dizendo, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá. Quer dizer, a vida de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então cumpriu a apostasia durante 2000 anos. O povo apegado ao sistema, a expulsar demônio, pedir perdão pelo pecado, imposição de mãos. Olha para você ver, essa imposição de mãos, abençoado, isso é o princípio mais forte que diz que a apostasia está na mão desses líderes religiosos. Porque qualquer coisa, vem aqui que eu vou orar para você, não é assim? Você chega no lugar, ó, fica atento, daqui a pouco nós vamos orar por você. Vai ser feito a corrente, o voto hoje. Nós trouxemos um óleo santo lá de Israel e oramos lá no Monte das Oliveiras e ungimos esse óleo e trouxemos ele para o Brasil. E nós vamos ungir você com óleo e vamos impor a mão sobre você e você vai sair daqui abençoado. E Paulo diz aqui, olha para você ver como é que a coisa é séria, hein? Olha para você ver, é aqui em Hebreus 6:1. Olha aqui, vamos ler Hebreus 6:1 para que os nossos irmãos possam ver que covardia estão fazendo com o povo de Deus. Ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos ser levados para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Qual que é a base do arrependimento de obras mortas? Pedir perdão pelos pecados. Não existe isso. Porque o pecado foi levado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Isso nós temos que falar repetidamente, até as pessoas serem reveladas por isso. Deixemos ser levados para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Fé em Deus é obra morta, que a nossa fé está onde agora? Em Cristo, que é o autor e consumador da fé. Quem perde a fé em Cristo e vai para Deus, Paulo diz que é obra morta. Está escrito, não sou eu que estou falando, é o que está escrito que eu estou falando, não é doutrina minha. Ensino de batismo e da imposição de mãos. A imposição de mãos é obra morta, isso se chama apostasia e teve que acontecer. Eu estava vendo um líder religioso de uma grande sinagoga, de milhões de membros, ele batendo na tecla sobre a imposição de mãos. Isso aí é apostatar da fé. Quem está recebendo aquela imposição de mão, ele está fazendo cumprir a apostasia.
Quer dizer, você está recuando, você está distanciando da verdadeira fé e de Deus e de Cristo, porque você está apoiado na lei, e aqueles que apoiam na lei estão desligados de Cristo, apostataram de Cristo, afastaram de Deus. Por isso que eles continuam ainda sempre o quê? Presos àquilo. Eles não conseguem viver independente da imposição de mãos. Eles vão na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque eles têm que ir lá sempre fortalecer, sempre fortalecer com a imposição de mãos. Eles não conseguem andar com as próprias pernas. São dependentes, escravos agora. Eles é o quê? Apostataram da fé paulina, que é a fé em Cristo Jesus. Assim é, abençoado? Assim é. Então, ele diz que ao apostatar da fé, veria o quê? A vinda de Cristo. E aí ele vem dizendo aqui em Coríntios, vamos voltar lá, a carta de Coríntios, nós vamos ver algo aqui bem interessante. Os irmãos estão me entendendo? Assim é? Está comparando a graça. Você tem que entender, porque senão se perde. Então ele vem dizendo, e isso afirmo, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, a vinda de Cristo se deu para que isso aqui acontecesse. Porque se não viesse Cristo pela segunda vez, nós estaríamos perdidos. Aqui em Romanos 2, diz aqui o apóstolo Paulo, confirmando para nós que a vinda de Cristo se manifestou na terra, Romanos 2,16, ele vem dizendo, no dia em que Deus, ouça aqui, Deus não atua sozinho mais, não atua. Ele vem dizendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, então Deus está sempre em quem? Em Cristo. Jesus diz, quando recebeu Cristo, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você não tiver Cristo, você não tem Deus. Você pode até falar, mas falar não quer dizer que é. Né? Para você falar e comprovar, você tem que ter a base bíblica para oficializar aquela fé, aquela expressão que você está falando. E aqui ele vem dizendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então Jesus viria, Paulo dizendo há 2000 anos atrás, que em Cristo Deus viria para o quê? Julgar o segredo dos homens, mas de conformidade com o evangelho de Paulo. Então Paulo teria que vir, pregar o evangelho, canonizar isso aqui, deixar firmado isso, para que Jesus voltasse a segunda vez e pregasse o evangelho de Paulo, para que haja transformação do nosso corpo, porque a palavra de Paulo que ele recebeu lá no terceiro céu, ela é o que? Viva e eficaz. Ela é transformadora, regeneradora. É a palavra de Deus abençoada. E Paulo vem dizendo, tem que ser de conformidade com o meu. Ele diz, Paulo é atrevido, não é corajoso. De conformidade com o meu evangelho e não o de Pedro. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Pessoal? Não é 4, não?
O Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso não é Evangelho. O Evangelho que existe na Bíblia está baseado aqui em Gálatas 2, 6, 7 e 8, que ele diz que é o Evangelho da circuncisão, dado a quem? O apóstolo Pedro, João e Tiago. E o Evangelho da incircuncisão, dado a quem? A Paulo. Que é para o quê? Os gentios, o Evangelho da incircuncisão. E para os judeus, dado a Pedro, é o quê? O Evangelho da circuncisão. Por isso que ele vem dizendo aqui, ó. Segundo o meu Evangelho. Qual Evangelho que ele está falando? O Evangelho da incircuncisão. Então ele teria que ser escrito, porque de Pedro, João e Tiago estava escrito já. Antes de Paulo vir e se manifestar, já existia o Evangelho de Pedro, João e Tiago. Você vai ver lá 1º de João, 2º de João, 3º de João, o Tiago, 1º Pedro, 2º Pedro. Está lá os evangelhos, o Evangelho da circuncisão e o Evangelho de Paulo, que é de Romanos a Hebreus, as 14 epístolas. Então Jesus viria pela segunda vez para pregar o Evangelho de Paulo. É o que está escrito: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens. Julgar quer dizer o quê? Fazer uma comparação. Estou julgando. Você está falando Deus te abençoe? Não é Deus te abençoe. Você já é o quê? Abençoado. Ah, vou lá buscar uma cura. Não, você já está curado. Ah, vou buscar uma bênção. Não, você já é abençoado com todas as bênçãos. Esse é o julgamento hoje que nós estamos fazendo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus estamos fazendo. Ah, eu vou lá buscar uma bênção. Não, eu vou lá buscar Deus. Não, não tá escrito lá em 1 Coríntios 3,16? Ou não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como é que você vai buscar Deus? Se ele está onde? Lá ou aqui? Está aqui, abençoado. Nós somos o santuário de Deus vivo. Não é mais lá de cima, é aqui embaixo. É da mente. Você tem Deus na sua mente. Assim é? Então, julgar os homens segundo o meu Evangelho. E quem deveria fazer isso? Cristo. E ele está fazendo, porque é Cristo em vós. Jesus vai vir ou ele já está em ti? Já está em vós. É Cristo em vós. Ele diz, Paulo, vós tendes o quê? A mente de Cristo. E ele diz, quando Cristo, que é a sua vida, olha, está escrito, quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com ele. Então Cristo está onde? Na minha vida. Eu tenho Cristo porque ele é minha vida. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Olha, então Cristo já veio. E isso se manifestou há quanto tempo? Há mais ou menos uns 40 anos, 50 anos, quando um apóstolo chamado José Luiz se manifestou na terra, saído da religião, tirado pelo Senhor, revelou a ele esse evangelho, que é chamado a edificação. Lá em 1 Coríntios 3:10, Paulo diz, como prudente consultor, lancei o fundamento, e outro edifica. E esse outro não foi Paulo. Ele falou que outro viria para edificar.
e até a morte dele, até a manifestação do apóstolo José Luiz, ninguém edificou. Pregou a lei. Aqui era o quê? Apostasia. Apostatou, porque ele pregou algo que Jesus, há 2000 anos atrás, já havia o quê? Encerrado. E eles pegaram o jornal velho e colocou no meio da igreja. E a igreja começou a obedecer o evangelho da circuncisão e da lei, que era o quê? Jornal velho, vencido. Você vai ler uma notícia velha, não tem sentido, ultrapassada, morta, caducou. E eles continuaram no sistema pregando isso. Então, quando José Luiz veio, que era o apóstolo, na pessoa de Jesus Cristo, o homem, ele começou a trazer, nos revelar esse evangelho. Hoje eu sei que eu sou abençoado porque ele falou. Porque antes dele falar, como é que era? Deus te abençoe. Eu buscava cura. Depois que ele pregou, eu descobri que Jesus, há 2000 anos atrás, e eu lia isso, eu era pastor do sistema. Ele, na cruz, tomou todas as nossas enfermidades. E pela sua chaga fosse o quê? Sarados. Você é sarado, abençoado. Você é um abençoado. Você não pode mais falar outra coisa a não ser isso. E isso nós damos graça a quem? Ao apóstolo José Luiz. Hoje eu posso falar, eu posso pregar, eu tenho liberdade, porque eu ouvi. E a fé vem por ouvir. Eu comecei a ter reações na minha vida e descobri que Jesus estava na terra. Porque através do apóstolo, ele formou Cristo na minha vida. Formou Cristo na sua vida, te edificando. Então hoje nós somos cristãos. O que é um cristão? É um Cristo na terra. Aí eles falam, você é cristão? Sou. Mas o que é ser cristão? Ah, é acreditar em Cristo? Não, é ser Cristo. Ser cristão é ser Cristo. Ele diz, vocês são a minha imagem e a minha semelhança. São Cristos na terra. E hoje, através do apóstolo José Luiz, ele fundamentou isso e formou Cristo em mim e em você. Então hoje nós falamos e pregamos o Evangelho para que haja o quê? Transformação no nosso corpo. Porque essa palavra é que vai transformar. Ela é poder de Deus. Aqui em Efésios, ele vem dizendo 1,15, ele diz que depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Você está direcionado pelo Senhor a ser transformado na terra. Amém. Como? Ouvindo o evangelho da fé, o evangelho que é poder de Deus na nossa vida. Assim é? Então nós seremos o nosso corpo transformado, por quê? Porque estamos ouvindo. Não é porque estamos fazendo, não é porque estamos buscando Deus, é porque Deus está formando Cristo em mim e em você. E quando esse Cristo estiver formado na íntegra, aí haverá uma transformação na minha vida e na sua vida. Então nós vamos perder esse corpo natural e ele será um corpo espiritual. Aquele que Jesus teve quando ressuscitou dentre os mortos. Ele comia, ele bebia e ele passava nas paredes. Ele estava aqui, de repente ele estava lá na outra esquina, ninguém via. Porque o poder desse corpo regenerador está em nós, porque Cristo está em nós. Nós temos que saber disso. Esse é o alvo nosso na terra. Não é ver Jesus vindo
como diz o sistema, Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Eles estão aguardando Deus, estão aguardando Jesus, estão aguardando o Espírito Santo, estão aguardando os anjos, enquanto nós já estamos desfrutando disso. Eles estão atrasados demais. A igreja está atrasada. Por isso que o religioso é a pessoa que mais sofre na terra, pessoal. O que mais sofre na terra é o religioso. E eles colocaram uma cruz nas costas do povo. Eu estou carregando minha cruz. O único que carregou cruz foi quem? Jesus. Então quer dizer que a cruz dele não valeu nada? Para nós valeu muito. Ele carregou já para não carregar nós. Nós somos os únicos da graça que cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos os únicos, os outros não querem, porque eles continuam carregando a cruz, continuam pedindo bênção, continuam buscando cura, prosperidade, riqueza, libertação, fazendo batismo com água, pedindo arrependimento de pecado, expulsando demônios, e nós não temos nada disso. Isso. Então nós não temos nada disso, porque cremos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E quem está em nós? Cristo Jesus. Ele que habita em nós. Nós temos a mente dele. Temos ele na nossa vida. Como Paulo diz, quando Cristo, que é a vossa vida, então a sua vida é quem? Cristo. Se manifestar, já se manifestou através do quê? Da palavra que ele revelou a Paulo. Essa palavra viva e eficaz. Assim é, pessoal. Toma posse disso, recebe isso na sua vida. Ouça isso 1, 2, 6, 4 vezes, até você formar uma mente que sempre, em toda e qualquer situação, você é mais do que vencedor. Sempre, nunca você vai recuar. Você é daqueles que o quê? Avança. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. É caranguejo. Anda 2 passos para frente, 3 para trás. Não sai do lugar. Aí a vida continua aquela vida amarga, sofredora, difícil. Oh Deus, me ajuda. E ele já disse que já nos abençoou com todas as bênçãos. Assim é? Então a transformação se manifestará, porque está escrito através das cartas de Paulo, as cartas paulinas, é ela que renova a mente e transforma o nosso corpo. E isso vai começar na terra. Você tem sentido a sua vida sendo mudada? Você está mudando de reações, de pensamentos, né? É isso, é o corpo já recebendo a transformação. Ele está começando a receber Cristo, então ele anda como um cristão. Então, cristão não é aquele que crê simplesmente em Cristo. Cristão é ser Cristo na terra. E você é Cristo na terra. Assim é? Você recebe? Então tá aí. Receba sem limite.